Fala pessoal, vamos falar rapidinho sobre como as props funcionam em Svelte 5. Ah, Aqui na esquerda eu tenho esse componente de cima aqui, que é um componente que basicamente renderiza um nome que está nessa variável de estado aqui, e tem um input para a gente mudar o valor dessa variável, e a gente também tem a renderização de um componente filho aqui. Primeiro, se você quer passar uma prop de um componente pai para o componente filho, é igual outros frameworks, tá? Basicamente você passa aqui, name igual a name, por exemplo. Em Svelte, se você tá passando a prop e a variável com o mesmo nome, então, por exemplo, aqui name igual a name, você pode simplesmente passar assim, tá? E aqui embaixo, no componente de baixo, né, no componente filho, a gente faz let props é igual a $props, tá? E aí, quando eu quiser usar, eu faço props.name. E pronto, agora a gente passou a variável de cima para baixo. Vocês veem que está mudando aqui em cima, está mudando aqui embaixo. Só tem um detalhe, se a gente pegar esse input aqui e a gente copiar e a gente colocar nesse cara de baixo, vocês vão notar que tem... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou refatorar isso daqui para ser assim, tá? Para a gente pegar o nome desse jeito. Vocês vão notar um detalhe. Reiniciei a página aqui, beleza? Mudei em cima, ele mudou embaixo. Só que se eu mudar embaixo, ele só muda embaixo, ele não muda em cima. Por quê? Por padrão, as props só vão sincronizar de cima para baixo na árvore de componentes, tá? Então, se eu mudar aqui de novo, você vê que o de baixo mudou de novo. Eu mudo de baixo, ele muda de baixo. Se eu mudo de cima, ele muda de baixo também. Beleza? Isso é para a gente não ter problemas de você mudar a variável do componente pai sem querer, ou de você tentar escrever um valor local e não conseguir, tá? No caso, se você quiser que esses valores estejam 100% desacoplados, você vai ter que fazer eu vou pegar props aqui e eu vou falar let name é igual a state de props.name. Porque aí ele vai inicializar com o valor de cima, tá? Mas ele vai estar 100% desacoplado um do outro. Agora, se você quiser fazer o oposto, se você quiser sempre sincronizar os dois, que é uma coisa que o Svelte encoraja, apesar de ser algo que tem que ser explícito, né, explicitamente implementado pela pessoa que está desenvolvendo, a gente tem que fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui. Em vez da gente desacoplar, a gente vai fazer o oposto, certo? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar name aqui de props de novo, tá? E da mesma forma que a gente atrela um valor a um input, né? No caso aqui eu estou bindando, digamos assim, o atributo valor do input, value do input, à variável name, a gente pode fazer isso com props também, tá? Então você pode fazer, no caso aqui, bind name. Só tem um detalhe. Tá vendo que ele está dizendo, olha, eu não posso fazer bind com essa propriedade. Por quê? Porque o componente de baixo não está marcando essa prop como uma prop atrelável, como uma prop bindável, digamos assim. Para isso, a gente tem que marcar ela como bindável. Como que a gente faz isso? Na própria mensagem de erro aqui, ele tem o que você precisa fazer. Mas, basicamente, você precisa fazer igual a $bindable, tá? E é isso. Se a gente salvar aqui, reiniciar a página, eu mudo embaixo, ele muda em cima, eu mudo em cima, ele muda embaixo, tá? Essa é a maneira mais comum de você manter estado sincronizado entre componentes via props, tá? Mas tem uma segunda forma, que é uma forma mais React, mais view de pensar a história, que é a seguinte. Em vez de a gente fazer o bind, a gente vai continuar passando o name normal, tá? A gente pode tirar esse bindable, inclusive,
e a gente vai passar uma nova prop, tá? Uma prop de onSave ou alguma coisa do tipo, tá? Uma prop que significa que eu vou agora receber uma função nesse componente, como prop também, além do nome, que vai chamar a função do componente py para atualizar o estado do name, tá? Vamos ver como que isso funciona. Em vez de eu fazer um input bind value só aqui, eu vou colocar também esse botão que no onClick dele, eu chamo essa prop de onSave, tá? Aqui no componente de cima eu vou fazer const onSave é igual a uma arrow function. Eu vou desabilitar o Copilot aqui, que ele está mais atrapalhando do que adicionando. A gente recebe um valor, velho, e name igual a velho, tá? É só isso que a gente precisa fazer. Passa o onSave aqui também, tá? E aqui no caso eu não posso fazer só um save dessa forma, porque eu preciso passar o valor correto, certo? Então a gente vai fazer uma arrow function que chama o onSave com o valor de name. E aqui a gente vai ter que desacoplar, na verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar de local name, tá? A gente troca todas as menções de name aqui, porque a gente vai precisar, né, quando a gente faz dessa forma, a gente tem que desacoplar o escopo local do componente de baixo com o escopo do componente de cima. Então, let local name é igual a $state passando name. Beleza? Que aí, o que vai acontecer? No carregamento inicial, ele vai sincronizar, mas ele já está desacoplado. Eu desacoplo o de baixo também, e na hora que eu clico em Save, ele muda o de cima. Show? Em geral, se você quer fazer um form, alguma coisa do tipo, ou você vai 100% para o lado do bind, ou você vai 100% para o lado do estado local, tá? Depende da sua abordagem, depende de você querer ter um botão de save, né, de submit, ou de você não querer, ou de você querer ter um botão de submit, mas você tratar o form inteiro como um estado local. Tudo depende de como você está implementando isso, tá? Mas as duas formas são basicamente essas. Ou você faz o bind de tudo, sincroniza o estado 100% do tempo, ou você cria um estado local e sincroniza com o de cima ao chamar um evento específico. Um clique do botão, ou a pessoa apertar Enter, ou o que for, tá? Além disso, tem um último detalhe que eu queria mostrar em props, que é o seguinte. Muita gente está usando TypeScript hoje em dia. Eu, pessoalmente, estou usando TypeScript para praticamente tudo, porque ele te dá uma camada um pouquinho maior de segurança, desde que, obviamente, você saiba o que você está fazendo, porque TypeScript é um pouquinho complicado. No caso de um componente Svelte, você pode fazer a tipagem das props. Isso pode te ajudar com algumas coisas. Para fazer isso, eu ligo lang ts aqui na tag script. Eu venho aqui, né? Esse lang ts aqui, que ele está fazendo? Ele está falando que tudo que está dentro dessa tag script agora vai ser TypeScript, não JavaScript, né? Então aqui eu posso ter um type props, beleza? Que é, na verdade, type props igual a um objeto que tem name, string, no caso o name é obrigatório, e onSave, que tem que ser uma função que recebe um valor string e retorna qualquer coisa, porque para a gente aqui não importa, né? Se você quiser ser mais explícito ou mais chato com isso, você pode colocar void, por exemplo. Mas às vezes a pessoa quer retornar alguma coisa, ou a pessoa não notou que retornou alguma coisa ou não, e esse retorno sempre vai ser ignorado, então meio que não importa. E aí você vem aqui e tipa isso daqui.
Simples assim. Então, daqui para frente, se por exemplo, eu tenho esse state world aqui, ele por padrão tá como string. Se eu vier aqui colocar 4, por exemplo, ele vai me dizer que número não é assinalável a string. Então você ganha essa camada de checagem de tipos quando você tem essa tipagem explícita das props em TypeScript. Beleza? Era isso que eu tinha para falar sobre props. Como sempre, dúvidas, sugestões nos comentários, links na descrição sobre mais vídeos dessa série e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.